A gente já começa falando dos novos comentários do presidente da República a respeito da Petrobras. Você deve ter acompanhado que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro anunciou ali a demissão do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bento Albuquerque, defensor da política de preços da empresa e fiador, inclusive, da candidatura que foi confirmada do novo presidente da empresa, o José Coelho, certo? Que substituiu, por sua vez, Joaquim Silvio Luna, que caiu depois de uma elevação nos preços dos combustíveis. Joaquim Silvio Luna caiu em substituição a Roberto Castelo Branco, que saiu por causa do quê? Elevação dos preços dos combustíveis. Roberto Castelo Branco substituiu quem? Pedro Parente, por causa do quê? Elevação nos preços dos combustíveis. Por que os preços estão subindo desse jeito? É bom explicar. Tem a política de preços da Petrobras, a PPI, Política de Paridade de Preços Internacional, ou de preços de importação, estabelece que os preços praticados domesticamente devem ser equivalentes aos preços do petróleo lá fora, que, por sua vez, são cotados em dólar. No ano passado, a gente viu uma elevação dos preços do petróleo, mas o que pegou mesmo ali, que foi um componente importante para a inflação, inclusive, foi a enorme desvalorização cambial. Nesse ano, a gente está até experimentando desvalorização cambial, especialmente nas últimas semanas, mas o que está pegando mesmo é justamente a alta do preço do petróleo, especialmente depois que a Rússia, lá no dia 24 de fevereiro, resolveu invadir a Ucrânia. E desde então estamos assistindo aqui a uma demanda forte por petróleo que não está sendo acompanhada numa alta da oferta. Aí já viu, né? Os preços vão subindo. Os preços vão subindo e quem agradece são justamente os acionistas da Petrobras. Isso porque a empresa está lucrando como nunca lucrou antes, está distribuindo dividendos como nunca distribuiu dividendos anteriormente, tá? E aí isso cria, obviamente, um impasse político neste ano de 2022, especialmente porque a gente está num ano eleitoral e o presidente da República está tentando a reeleição. Bolsonaro já criticou a política de preços da Petrobras diversas vezes ao longo do seu mandato, mas verdade seja dita, ele nunca interveio na companhia, nunca alterou a política de preços e todas as vezes que a situação ficou um pouco mais apertada politicamente, ele fez o que eu acabei de descrever, demitiu os presidentes da companhia. Essa foi a primeira vez que o ministro de Minas e Energia, a quem se reporta a Petrobras, foi demitido. Ele foi substituído por Adolfo Saxida, que era secretário especial do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, agora ele comanda o ministério, e ele já assumiu dizendo, inclusive, que estava encomendando estudos para a privatização da companhia. Bom, é muito improvável que isso aconteça, é o que dizem todos os especialistas, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que é improvável que isso aconteça. A gente está, afinal, em um ano eleitoral, certo? A gente não pode se perder disso de vista, tem muito interesse político. A Petrobras não vai ser privatizada nesse ano, né? É mais uma estratégia do governo ali para falar, vou tentar me livrar do problema, a culpa não é minha, etc. Mas o presidente Jair Bolsonaro, apesar dessa retórica, nos últimos dias começou a mudar o tom e falou, eu sei disso e eu vou tentar resolver. E aí o mercado vai se perguntando, como que ele vai tentar resolver? Nos últimos dias, o nome do atual presidente da empresa, o José Coelho, já está sob fritura, até porque ele era um indicado do ministro Bento Albuquerque, que já não mais é ministro, certo? Então, alguns dizem que ele estaria isolado, né, e que haveria sim a possibilidade de uma demissão. Bom lembrar que o atual presidente da Petrobras está no cargo há pouquinho mais de um mês. Ele assumiu no dia 14 de abril, hoje é dia 16 de maio. Um mês e 2 dias, a gente já não sabe se até o fim da semana, por exemplo, a Petrobras vai chegar com o presidente que atualmente está lá. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a empresa e, de novo, subiu o tom. Não disse exatamente o que vai fazer, mas começou a ensaiar o que seria uma possível intervenção na empresa. Obviamente, os investidores vão bastante prestar atenção nisso. A matéria já está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, está tudo aqui para você ficar por dentro. E eu quero ler junto com vocês para a gente não se perder neste noticiário de hoje, tá? Eu vou fazer um compartilhamento de tela para quem nos acompanha pelo YouTube. Se você nos ouve pela plataforma de podcast, fique em paz. Tamo junto, tá bom? O presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu nesta segunda que o governo pretende modificar a política de distribuição de dividendos da Petrobras, reduzindo o percentual que os acionistas recebem com os lucros da empresa. Bolsonaro voltou a criticar a companhia por seus lucros e a sua política de preços em contexto de crise. Abre aspas. Com toda certeza, vamos entrar na Petrobras nessas questões também.
Não é possível a petrolífera dar 30% de lucro, enquanto as outras dão no máximo 15% para atender interesses não sei de quem. Disse ele hoje cercado de apoiadores, tá? O presidente disse que a empresa tem um lucro excessivo e que todo mundo tem que colaborar e que a Petrobras tem que exercer a sua função social. Abre aspas de novo, todo mundo tem que colaborar. Não é ganhar mais dinheiro na crise. É o que, infelizmente, alguns setores fazem, como a própria Petrobras. Ah, tem o estatuto. Estatuto está acima da lei, mas não está acima da Constituição. Então, tem o fim social da empresa. O que está em jogo é o futuro do Brasil, fecha aspas, e continua dizendo. A Petrobras, as petrolíferas do mundo todo tiveram de diminuir sua margem de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. Essa aí está preocupada em ser a campeã do mundo, disse o presidente. Nada contra a empresa ter lucro, tem de ter lucro. Se não tiver, não existe mercado livre. Democracia. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que o lucro da Petrobras era um estupro contra a população brasileira, também era um crime. Dias depois, Bento Albuquerque saiu e Adolfo Saxida entrou. É bom lembrar, a Petrobras no primeiro trimestre desse ano apresentou um lucro líquido de 44,5 bilhões de reais, uma alta de mais de 3.000% em relação ao mesmo número do mesmo período do ano passado, tá? E a empresa naquele mesmo dia anunciou o pagamento de dividendos de R$ 3,71 por ação, sejam as ações preferenciais, sejam as ações ordinárias. Também é bom lembrar aqui que o governo já arrecadou com a Petrobras desde o primeiro mês do governo Jair Bolsonaro até o primeiro trimestre desse ano, né, que são os números que nós conhecemos, 447 bilhões de reais, isso em dividendos, que são pagos ao acionista principal, que no caso é a União, a gente está falando de uma empresa estatal, e também na forma de impostos e também na forma de royalties. A questão é que nenhuma política pública foi desenhada até aqui, o governo agora sente a pressão disso, a gente está com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 12%, muito, muito acima do centro da meta do Banco Central para esse ano, que é de 13,5%. A inflação é obviamente alimentada por essas altas nos preços dos combustíveis e o governo vai tentando uma solução de alguma maneira, ou pelo menos não uma solução, mas algo que pegue ali junto aos eleitores. A gente está falando de eleição, a gente está falando de política e a gente tem que pensar quando que isso vai acabar interferindo no futuro da empresa, certo? Continuaremos a prestar atenção nisso. Tem mais destaque sobre essa questão da Petrobras? Tem mais destaque sobre essa questão da Petrobras. Queria destacar um pouco melhor essa frase dele do entrar na Petrobras, porque tem um lucro excessivo, está aqui na capa de todos os jornais. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, nessa conversa com os apoiadores, em que ele falou dessa história de entrar na Petrobras, ele falou dessa ação que o governo entrou no Supremo por meio da Advocacia Geral da União e falou, ganhamos, porque caiu com o André Mendonça, ministro indicado por ele à Suprema Corte, certo? O André Mendonça atendeu ao interesse da Advocacia Geral da União, que vai contra a conta feita pelo Concefaz, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda de todo o Brasil, e ele está tentando, com isso, reduzir o ICMS. Né? Então, além de fazer as articulações políticas e pelo menos as falas que ele pode fazer enquanto presidente da República, né, como mandatário ali do Executivo Federal, ele também pressiona os governadores para que eles reduzam as alíquotas do ICMS. Também tem todo esse contexto. O ICMS foi congelado desde novembro do ano passado, aí depois houve uma regulamentação a partir de um projeto de lei enviado pelo Congresso Nacional. A regulamentação aconteceu a partir desse acordo do Concefaz. O presidente Jair Bolsonaro não se deu por vencido, diz que há alíquotas diferentes entre os estados. O Concefaz argumenta que, na verdade, houve alterações de cálculo justamente para evitar que os estados arrecadassem mais, porque estabeleceu-se o valor de R$ 1 por litro de gasolina nos estados e que alguns estados não arrecadavam essa quantia. Alguns estados, por exemplo, era 75 centavos e que, se eles seguissem estritamente, eles iam arrecadar mais. Ou a AGU argumenta outra coisa, fica esse jogo de empurra, a gasolina continua a subir, a inflação também vai subindo, esse cenário todo vai entrando na composição toda desse cenário político complicado que nós estamos vivendo neste momento, tá bom? A gente ainda tem que lembrar que nesse final de semana, ontem, para ser mais exato, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre uma possível troca do presidente da Petrobras, como eu disse no começo da nossa conversa, o José Mauro Coelho,
está no cargo há um mês, né? Ele foi questionado sobre isso e disse: pergunta para o Adolfo Saxida, o novo ministro de Minas e Energia, tá? Então, ele não defendeu, obviamente, o presidente da estatal e agora fica no ar essa possibilidade de uma nova demissão de um novo presidente da Petrobras que não está no cargo há menos de um mês, tá bom? Além disso, também a apuração da repórter Malu Gaspar, do jornal o Globo, de que o presidente Jair Bolsonaro quer trocar diretorias da Petrobras, mas neste caso elas não têm relação com o preço do combustível, tá? Seriam escolhas políticas, mas segundo a Malu Gaspar, também está no radar essa possível mudança do presidente da companhia, José Mauro Coelho, além desses 3 diretores.